Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a sequência 05 e a primeira atividade que nós vamos ver, o primeiro conteúdo, vai ser o conteúdo de português. Então, pega a sua sequência 05 e vamos fazer a correção. Se você já fez, vamos fazer a correção. Se você não fez, aproveita esse momento para poder fazer, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. A sequência que você recebeu foi essa, confere aí, sequência 05, quarto ano. Aqui na segunda página, né? Ele vai trazer para você a mensagem, queridos alunos, ficaremos distantes da escola por um período, não estaremos parados enquanto combatemos a pandemia, ficando em casa, temos que dar continuidade aos nossos estudos. Por isso, colocamos abaixo algumas atividades que vocês deverão realizar durante esse mês. Dicas importantes: não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas não deixe acumular, pois logo, logo você receberá outras atividades. Procure fazer um pouquinho por dia. Se você dividir, ficará bem mais fácil. A maioria das atividades deverá ser feitas no caderno. Agora, bons estudos! Na plataforma, quando vocês acessar pela plataforma, vocês vão encontrar todos esses símbolos aqui, tá bom? Aqui na correção, junto com a tia, se vocês não vão utilizar ele não, tá bom? A gente só vai fazer a correção quando tiver algum vídeo, a tia já vai passar para vocês. E aí a gente já começa língua portuguesa, quarto ano. Essa sequência ela vai trabalhar com vocês um gênero textual chamado artigo de opinião. Vamos conhecer o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especiais jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Aqui, ó, criança, vai ter um mapa conceitual. Isso aqui é muito importante, até mesmo você ter ele no seu caderno, tá? Porque aqui ele vem de uma forma resumida o que significa um artigo de opinião e quais são os conceitos que aborda um artigo de opinião. Olha aqui, ó. Gênero textual no qual o autor pode apresentar o seu ponto de vista sobre algum tema, geralmente tentando te convencer, né, convencer seus interlocutores por meio de bons argumentos. Ele pode ser encontrado em revistas, jornais, em sites, blogs da internet, que são locais onde as opiniões de autores sobre temas atuais são divulgadas. Então, quando você está aí navegando pela internet, você encontra um autor falando sobre sobre um certo tema. E ali naquele tema, ele tenta te convencer de alguma coisa, né? Sobre aquele assunto que ele está falando. Mas para te convencer, ele vai usar o quê? Fatos, dados estatísticos, discurso. Ele sempre vai apresentar bons argumentos. Legal? Então vamos lá. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero. E aqui a gente vai trazer para vocês um tipo de gênero, né? Que é o artigo de opinião. Esse artigo de opinião, olha aqui, ó, o autor dele foi o Sérgio, da revista Horizonte Geográfico, São Paulo, no ano de 2009. E ele vai abordar aqui com vocês a ameaça da dengue. O perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A dengue, doença infecciosa febril causada por um vírus, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que parecia ter sido erradicado do Brasil e de outros países da América Latina. A urbanização acelerada e a lentidão do governo em restabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram facilitando a volta desses transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram condições ideais para se reproduzir em pneus e ferros velhos, mas também em depósito de lixo e em locais de água limpa e parada como vasos de plantas, cisternas comuns nas grandes cidades. Na realidade, o surgimento da dengue é resultado da expansão do homem para áreas de floresta há muitos séculos. Provavelmente na África. No meio silvestre, o vírus era mantido sob controle, sendo transmitido de forma inofensiva por insetos para macacos que não desenvolviam a doença, explica Anthony Érico Guimarães, pesquisador da Fiocruz.
Esses insetos acompanharam o homem em suas migrações e provavelmente chegaram ao Brasil com navios negreiros há mais de 100 anos. Também por navios foram levados para o Sudeste Asiático, Sul do Pacífico, ilhas do Caribe e outros países da América Latina. Agora, quarto ano, ele vai fazer algumas perguntas para vocês, mas todas baseadas naqueles artigos de opinião, certo? Então, vamos lá. A primeira letra A marca a alternativa que mostra a função do texto acima. Gente, a gente acabou de falar. Se a gente está falando sobre o quê? Um artigo de opinião? Uma propaganda? Uma fábula ou um conto? Um artigo de opinião, a gente já começou falando sobre isso, um artigo de opinião. Ali ele vem tentando te convencer que a doença é séria, que a gente precisa se cuidar, e ele vem demonstrando dados, ele fala da onde veio, então certamente ele fez uma pesquisa e tudo mais. Então, esse texto se trata de um artigo de opinião, ok? B. O texto nos diz que o mosquito Aedes aegypti parecia ter sido erradicado no Brasil e de outros países da América Latina, mas algumas condições facilitaram a volta dos mosquitos. Quais foram esses fatores? Também está no texto, crianças. Olha lá. As condições que facilitaram a volta do mosquito foram a urbanização acelerada, quer dizer, as pessoas começaram a chegar em grandes quantidades na cidade, e a lentidão do governo em restabelecer medidas de vigilância epidemiológica. Palavra difícil, né? Pessoal, então vamos lá. Letra B, aqui está a resposta. Se a sua resposta estiver diferente, atenção, tá bom? Atenção. A número 2, atividade de número 2, ela traz para você aqui uma campanha que foi feita pelo Brasil, pelo governo federal, né, do nosso país, do Brasil. E aqui, ó, ele vem falando para você, você já fez a sua parte? E ele traz aqui para vocês, neste folheto, um monte de ações para combater o mosquito da dengue, certo? Tudo bem. Essa campanha, você acha que ela serve? Ela serve não. De que área que você acha que as pessoas trabalharam com ela? Na educação, comercial, turismo ou saúde? Quando a gente fala de mosquito da dengue, o mosquito da dengue, ela traz um prejuízo para a nossa saúde? Para o turismo? Para o comércio, para a educação. Se a gente pensar, traz um prejuízo para tudo, né? Mas quem trata especificamente aqui, ó, da doença, quem trata da doença? Se vocês observar mais embaixo, vai ter lá, olha, Ministério da Saúde, SUS, Bloco Saúde.gov.br, aí tem uma bandeirinha de saúde, também tem um número que vocês podem discar. Então, gente, essa campanha, ela é de que área? Da área da saúde. Legal? Letra B, você vai retirar do folheto, gente, 3 ações necessárias para o combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya, e escrever abaixo. Aqui, olha, tem vários, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. De cá tem mais, ó. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 de um lado e 6 de outro. Você vai tirar desses 12 que tá aqui, você vai escolher 3 e vai escrever logo aqui embaixo. Combinado? Então, tá. Se você ainda não fez, para o vídeo, escreva, depois continua. E aqui, o Ministério da Saúde, né, gente, ele fez uma campanha e a gente vai assistir esse vídeo aqui. Vamos lá. Lá. Muito bem! Então, esse vídeo é bem esclarecedor. Então, você vai tirar 10 minutos do seu dia para combater a dengue de vez.
Crianças, depois que vocês assistirem esse vídeo, ele já começa aqui no 3 para você observar essa capa do livro. Olha que essa capa do livro, gente. Vê todas as características dessa capa. Olha esse homenzinho aqui. Olha esse detalhe aqui na cabeça dele. Olha essa roupa, gente. Que realeza, né? Eu acho que ele é um rei, gente. Olha, pela coroa e pelas roupas, eu tenho quase certeza que ele é quem? Um rei. E ele tá segurando aqui, gente, olha, uma plaquinha com mosquito. E olha, tem uma faixa aqui, ó, no meio do mosquito. Significa que, ó, ali não tem, é proibido o mosquito. Se vocês se atentarem também lá no fundo, olha, gente, tem um castelo. Aí, aqui você pode, o que você vê nessa capa? Eu penso que você pode se expressar de duas formas. Você pode colocar os itens, né? Olha, eu vejo um rei, um mosquito da dengue, vejo um castelo. Ou você pode formular uma frase, um pequeno texto, entendeu? Ó, era um reino onde o seu rei combateu todos os mosquitos da dengue e eles viveram felizes para sempre. Olha que chique, hein? Uma mini história, né? Então aí é da criatividade de vocês, tá bom, crianças? Essa atividade aqui na letra A do 3, ela vai ser uma resposta pessoal, tá? A melhor forma que você achar que deva escrever, certo? Na B, ele fala que o livro sugere uma história sobre o quê, gente? Ó, um reino sem dengue. Você acha que esse livro ele vai falar sobre o meio ambiente? Tipo de animais? Como ser um bom rei? Ou como acabar com o mosquito da dengue? Gente, eu aposto que é como acabar com o mosquito da dengue, tá bom? A resposta certa da B é como acabar com o mosquito da dengue. Muito bem. Próxima questão. Ah, e a próxima questão ele vai contar para nós, crianças. Olha que legal. A história, tá? Vamos lá. Então vamos ver se é isso mesmo que ele queria dizer lá.
Olha que legal essa história, crianças. Muito bem. O quarto exercício, ele vai nos dizer o seguinte. Leia o texto. Falei que água é perigoso? Muito. Só água parada, né? Porque, né, gente, tudo cascão, ele quer arrumar uma desculpa para não tomar banho, né? O texto acima, gente, olha, a gente já falou muito sobre isso. É uma receita culinária? Gente, eu estou ensinando a cozinhar? Tá não? Carta pessoal. Tá escrevendo alguma carta? Não, gente, não tá escrevendo carta lá, os dois estão conversando. Reportagem. Não, reportagem não é, eles não estão fazendo nenhuma reportagem. Tirinha, é uma tirinha, né? A gente adora tirinha, né? Ainda mais assim da Turma da Mônica, muito boa. Explique o que a Mônica quis dizer com só água parada. Essa resposta, gente, é pessoal, tá bom? Só água parada. Mas quando ela fala só água parada e pensando sobre o assunto dessa sequência 05, eu trouxe uma sugestão para vocês. Eu coloquei aqui para vocês que quando ela fala assim só a água parada, ela quer dizer que se deixar a água parada, permite ambiente propício para a proliferação de mosquitos, né? Inclusive o mosquito da febre amarela, da dengue, chikungunya e zika, né? Quando ela fala só a água parada, ela tá dizendo nesse sentido, no sentido de doença. Legal? Então tá. Aqui vocês vão observar essa imagem e vai montar e vai construir uma historinha para nós. Tá? Vamos lá? A tia Michelle trouxe para vocês aqui, ó, como que eu devo fazer uma historinha. Tia, como é que eu começo? Primeira coisa é o título. Tá vendo que tem até ali uma linha menor, centralizada? Você vai olhar essa imagem e vai pensar no título. Depois, o que nós recomendamos? Que você faça um parágrafo com 5 frases, mais ou menos. A primeira frase, você deve escrever o pano de fundo e as informações básicas da história. Olha lá, como é que é esse ambiente? O que os meninos estão fazendo? Qual é o nome dos personagens? Será que eles estão brincando? Tem lixo? Tem coisas acumuladas? Então, acho que esse primeiro parágrafo, você pode descrever esse ambiente. Depois, gente, as frases do meio, vocês devem descrever os principais eventos e desafios da história. O que será que vai acontecer nessa história? Por que será que eles estão mostrando aqui? A gente está falando de dengue, né? Por que será? Será que tá certo ali onde que os meninos estão brincando? Você acha que é um ambiente propício a ter dengue? Então, você pode desenvolver, contar um pouquinho sobre esse ambiente. Depois, por fim, para finalizar a sua história, a última frase você deve concluir o enredo, descrevendo o que acontece no final. O que será que vai acontecer com essas crianças no final, se eles continuar ali, ó, naquele ambiente? E também você pode descrever também, dar continuidade na história, né? Você pode também contar que depois ajuntaram a turminha e fizeram um mutirão e retiraram todos esses lixos, essas águas acumuladas, essas coisas, tá bom? Mas aí vai da criatividade de vocês. A gente só deixou aqui alguns itens que são importantes para você descrever uma boa história. Certinho? Quarto ano, então, agora a gente vai fazer o exercício de número 5 e ele vai pedir para que você classifique as palavras quanto à acentuação tônica. Vamos lembrar? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando eu falo de acentuação tônica, estou dizendo de sílaba mais forte, tá bom? Então, nós vamos analisar a palavra e depois vamos procurar onde está a sílaba mais forte, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Oxítona, vamos lembrar? Última sílaba tônica, ó. Condor, ruim, vatapá e p. Vocês perceberam que a última sílaba é a mais forte, então eu digo que ela é uma oxítona, certo? Depois eu vou passar para paroxítonas, é quando a minha sílaba tônica, quer dizer, a minha sílaba mais forte é a penúltima. Escola, alto, táxi. E para finalizar essa classificação, temos também a proparoxítona. E aí é quando a minha antepenúltima sílaba é a tônica. Por exemplo, médico, úmido, lâmpada. Certo? Correto? Crianças, lembra também de uma coisa muito importante. Se a palavra que eu vou analisar tiver o acento, ó, se ela tiver um acento, significa que a sílaba que tá o acento, que está o acento é a mais forte. Certinho? Então, vamos lá. Vamos fácil.
é paroxítona, fábula, proparoxítona, boneca, paroxítona, café, oxítona, paletó, oxítona, médio, proparoxítona, chaminé, oxítona, sofá, oxítona, lâmpada, proparoxítona, pardal, oxítona, bandeira, paroxítona, ângulo, proparoxítona e lágrima, proparoxítona. Certinho? Vamos fazer a correção? Muito bem. Ó, para o vídeo, faça a correção e depois siga adiante. E agora vamos entrar na página do que o que é adjetivo. Vocês lembram? Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Por exemplo, homem bom. Bom, qualidade. Então é meu adjetivo. Menino tranquilo. Traquina, desculpa. Defeito é traquina. Então, o meu adjetivo ali, traquina. Moça feliz é o estado que ela está. Ela está feliz, gente. O adjetivo é feliz. Família rica é uma condição da família. Então, rica vai entrar na condição, certo? O adjetivo, ele pode aparecer antes ou depois do substantivo, tá bom? Linda moça ou moça linda, tá bom? Aí não vai mudar, porque o que é o adjetivo? É a linda, tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Você vai circular os adjetivos das frases a seguir. Uma menina gentil, bonita e educada. Olha, quais que são? Gentil. Ah, ficou errado aqui a sequência. A árvore frondosa dá frutos deliciosos. Então, os adjetivos são frondosa e deliciosos. O homem é trabalhador, pobre e caridoso. Então, trabalhador, pobre e caridoso. Rita é uma menina travessa e brincalhona. Então, os meus adjetivos serão travessa e brincalhona. Correto? Agora vamos falar de substantivos comuns e substantivos próprios, tá bom? Nomeiam seres e grupos de seres da mesma espécie. Eles preservam as características inerentes de sua classe, mas não são tratados como indivíduos. Exemplo, mulher, menino, caneta, planeta, cidade, espelho, casa, caderno, cachorro e árvore. Substantivos comuns, certo? Depois a gente tem os substantivos próprios. Eles nomeiam seres específicos de determinada espécie, sempre individualmente. Os substantivos próprios mais comuns são os nomes de pessoas, cidades, estados, países e bairros. Por exemplo, Maria, Júpiter, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, Europa, Argentina, Ronaldo, Roma, Machado de Assis. Então, aqui também ele traz para vocês algum exemplo. 7. Leia as palavras abaixo e separe em substantivos próprios e comuns. Então, aqui do lado eu tenho um quadro e aí você vai separar quais são os substantivos próprios e quais são os comuns. Eu já fiz isso aqui para vocês, então aqui, ó. O que entrou nos substantivos próprios, crianças? Vocês lembram que a tia Michelle falou? Nome de pessoa, cidade, estado, país e bairro, certo? Substantivo próprio, Brasil, América Latina, África, Ilha do Caribe, Fiocruz, Minas Gerais, Anthony, Sul do Pacífico, Sudeste Asiático, Uberaba. Depois de substantivos comuns, eu tenho opinião, dengue, ameaça, migrações, países, vírus, plantas, pesquisadores, pneus e insetos. Certo? Muito bem! Acabou português! Muito bem, crianças! Ó, deixo aqui para vocês, tá bom? Uma frase. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros, tá bom? Então, se você errou, corrige, faça de novo e aprenda com o seu erro. Certinho? Ó, um grande beijo. Daqui a pouco eu volto com a correção de matemática.